Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 13 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Que ele durma ou fique acordado, a semente vai crescendo. É um mistério. Jesus nos convida a observar e contemplar a enorme força invisível que uma semente encerra em si mesma. O homem deve lançar a semente. Se ele não fizer isso, nada acontece. É a participação humana que Deus sempre pede. Mas depois de ter lançado a semente, o homem não deve fazer mais nada, a não ser esperar. A semente tem dentro a força da vida, que é uma força divina, e é impressionante como ela cresce. Faça tudo como se tudo dependesse de você, e depois espere tudo, sabendo que tudo depende de Deus. São Tomás de Aquino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Que ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola poderemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, ela cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com que eles podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas. Mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como quando alguém lança a semente na terra. Que ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Como é grande o mistério da vida, sobretudo da vida espiritual. Um recém-nascido que nasce é muito frágil, mas ao mesmo tempo está cheio de uma vitalidade surpreendente. Sem dúvida, até os pais se surpreendem com a sua força de viver, com a sua luta para viver. Assim, olhando as plantas, quem poderia imaginar que de uma microscópica semente de mostarda nasce uma árvore em cujo galho os pássaros fazem o ninho? O Deus forte, Deus Criador, colocou força extraordinária em toda a semente dessa terra, seja ela vegetal, animal ou humana. O que o homem deve fazer é esperar, com fé. Se uma pessoa cavucasse a terra onde a semente foi lançada, para ver se essa semente está brotando, mataria a semente. Mas se ele espera com paciência que a natureza faça o seu percurso, aquela semente nasce sem dúvida e dá seu fruto. O mesmo acontece no campo espiritual. A semente da palavra penetra na alma e trabalha silenciosamente sem que ninguém faça nada. É a força da natureza, é a força de Deus.
Podemos aplicar aqui o famoso princípio de São Tomás de Aquino, grande e santo teólogo. Assim ele dizia: faça tudo como se tudo dependesse de você e espere tudo sabendo que tudo depende de Deus. Você percebeu como é bonito, como é forte, como é clara esta síntese? Faça tudo como se tudo dependesse de você e espere tudo sabendo que tudo depende de Deus. Isto é, trabalhe muito para preparar bem o terreno, para semear bem, com atenção, não jogando a semente no buraco das formigas. Trabalhe bem para aguar, para regar, se for necessário, mas sobretudo espere e reze e espere, porque a força de Deus agirá sem dúvida no coração daqueles que receberam a boa semente. O que cabe a nós, homens, é semear bem e com atenção, semear no bom terreno, não no meio de espinheiros, de pedras, de chão batido. A primeira coisa é o cuidado em semear bem, com inteligência, preparando bem o terreno. Não há agricultor que semeie no meio do mato selvagem e abandonado. Antes, ara o terreno, tira as ervas daninhas, fresa o terreno, ou seja, o moe, o torna fofo para a semente pegar melhor, se preocupa com a água. Portanto, o primeiro nosso grande compromisso é lançar o anúncio, difundir a boa nova, mas também precisa preparar o terreno onde se semeia, criando relacionamentos, desbastando as arestas com carinho, aprendendo a linguagem do povo ao qual anunciamos a boa nova, entrando com os gestos de amor, como Jesus fazia, acolhendo os publicanos e as prostitutas, curando os doentes, ficando sempre no meio do povo, passando as noites em oração, apresentando ao Pai sua grande obra terrena. Os retiros de Yeshua, Ruá, Caná, Ajará e Fanuel, assim como as casas de acolhida, são os primeiros instrumentos. Mas antes de tudo isso, vêm os convites. Sem convite aberto, sorridente, cheio de entusiasmo, convencedor, ninguém se moverá. Sem isso, ninguém se move. Queremos aqui colocar em destaque o maravilhoso entusiasmo dos grupos italianos. Desde outubro para cá, são cerca de 7-8 meses, pegando o exemplo do Brasil, realizaram 50 retiros online, alcançando cerca de 1.400 pessoas, que agora serão convidadas também para os retiros presenciais, que começarão em breve. O início desta experiência online foi tímida e temerosa, mas depois foram adquirindo coragem e, sem dúvida, com isso, eles se tornaram um grande sinal também para a Igreja italiana, um sinal da força inesgotável de quem ama nosso Senhor Jesus Cristo. Nem as dores da pandemia conseguiram frear este maravilhoso e renovado lance missionário. Como foi boa esta experiência dos nossos irmãos italianos. O mesmo podemos dizer que acontece no Brasil. Aliás, foi do Brasil que os irmãos italianos aprenderam. Aqui também todos arregaçaram as mangas e começaram a lutar com Zoom, Live, Instagram, WhatsApp. Sinal forte e bonito da eficácia do seu trabalho são os 50 jovens que estão fazendo o seu projeto de vida online. É um sinal que estão levando a sério e cultivando a plantinha que nasce dentro deles. Assim como a extraordinária multiplicação dos grupos Ajarai e Éfata, abaixo dos 17 anos, até a primeira infância. Também os grupos Ruá cresceram bastante, apesar da pandemia. Sem contar as nossas casas de acolhida, onde ingressam mediamente 1.000 irmãos por mês.
A semente brota e a planta cresce, cresce, cresce. Como? Ninguém sabe, mas cresce e Deus providencia o alimento para todos os que buscam com sinceridade. Faça tudo como se tudo dependesse de você e espere tudo sabendo que tudo depende de Deus. Seja esse o nosso propósito de hoje. E agora vamos ouvir de novo esta importante parábola de Jesus. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Que ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola poderemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, ela cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com que eles podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas. Mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Vamos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar as palavras que mais nos atingem. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito. Lembre-se da frase pivô desse diário: faça tudo como se tudo dependesse de você e espere tudo sabendo que tudo depende de Deus. E escolha o propósito que o Espírito Santo te coloca no coração.
Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Durma ou fique acordado, a semente cresce, cresce. Paz e alegria a todos. Faça tudo como se tudo dependesse de você e espere tudo sabendo que tudo depende de Deus. Paz e alegria a todos.
Jesus.